Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 62 TVs comunitárias em todo o país. Nós vamos conversar hoje com o almirante e engenheiro Otton Pinheiro da Silva, presidente da Eletronuclear, que é a subsidiária da Eletrobras para a área da indústria nuclear. Com o alarme mundial em torno das questões do aquecimento global, né, houve uma espécie de desdemonização da energia nuclear que durante muito tempo foi amaldiçoada, né? Considerava-se que poderia ser até o fim da civilização. Isso hoje mudou, os fatos se impuseram às versões e o Brasil tem uma situação privilegiada na questão da energia nuclear, e é sobre isso que nós primeiro perguntaríamos ao almirante Otton qual é o privilégio que o Brasil tem em matéria de energia nuclear e o que é que o Brasil deve fazer em relação a esse privilégio. O privilégio que nós temos é ter reservas de urânio muito significativas. Se nós pegarmos as nossas reservas de urânio e convertermos em toneladas equivalentes de petróleo, quer dizer, isso comumente feito, os técnicos fazem isso, mas é uma forma de a gente saber nivelar quanto é. Se a gente pegasse todo o urânio nosso, convertesse em energia e medisse quantas toneladas de petróleo a gente precisava para gerar a mesma energia, a energia nuclear tem o urânio tem muito mais urânio do que petróleo e gás aqui no país. Não só aquilo que a gente tem conhecido, como aquilo que a gente tem estimado ter. Então é um energético que a gente não pode deixar de contar com ele. Porque a eletricidade, ela faz parte da vida da gente hoje. Mas o brasileiro ainda consome pouca energia elétrica per capita. A eletricidade é um consumível como outro qualquer e que está agregado à vida da gente hoje. Quem vive numa cidade sente mais isso, mas quem vive num local isolado, não tem eletricidade, ele está quase que isolado do mundo. Ele não tem e nós somos, assim, no consumo per capita, nós somos a 90ª, a nossa população, 89 países da nossa... Já fomos a 8ª economia do mundo, esse matéria de energia... Quer dizer, em termos de produção, nós somos o 10º, mas em termos de utilização per capita, que isso é que interessa, o cidadão tem 89 países que tem e a energia elétrica mede mais ou menos o padrão de vida do povo. Né? Então a gente tem muito que caminhar e em termos de energia, a gente tem que dar prioridade àquilo que a gente tem. Até vale um aspecto filosófico. Se há um país que a energia nuclear é para a paz, é o Brasil. Porque no mundo a gente vê que, até recentemente, quando um país quer, digamos, fazer uma reserva de energia, é caso que eles invadem um outro. E o Brasil, se a gente usar os nossos rios de uma forma adequada, o nosso petróleo e o nosso urânio, a gente não vai precisar de invadir ninguém. A gente pode ser um país com boa qualidade de vida, respeitando todos os outros países. Então, o urânio aqui nesse país vai ter uma importante contribuição para que o país se mantenha um país pacífico. Certo. Desviando um pouco dessa questão da matriz energética, de vez em quando há notícias sobre o famoso projeto de um submarino nuclear brasileiro, projeto que estaria sendo desenvolvido pela nossa Marinha de Guerra. E como a informação sobre isso é muito pouca, há quem, de boa fé, acredite que um submarino nuclear é um submarino carregado de bombas atômicas. Mas se nós somos uma nação pacífica, né, não teria cabimento termos submarino. Né? O que é verdadeiramente um submarino nuclear e por que o Brasil tem o projeto de um submarino nuclear? É um motor que é nuclear. É um motor que é nuclear. Porque o submarino, como o nome diz, ele anda debaixo d'água. E
Os submarinos convencionais, eles usam motores diesel, então o motor diesel lá embaixo ele não pode funcionar embaixo d'água porque ele precisa de ar para funcionar. Então a solução é ir na superfície, botar um motor diesel para funcionar. Esse motor diesel ele aciona um gerador elétrico, o gerador elétrico carrega a bateria. Aí com essas baterias ele navega embaixo d'água. Ele mergulha. Quer dizer, ele lembra uma foca, né? Porque a foca ela vem tem que subir, recebe o ar, depois mergulha um tempo grande, ou um jacaré. Então é por isso que às vezes a gente brinca que o submarino, sem ser com propulsão nuclear, na realidade ele não é um submarino, ele é um submersível. Em geral, os oficiais de marinha se referem a esse tipo de submarino convencional como submersível, né? No inío, a força, quando foi criada a Força de Submarinos, ela foi criada com o nome certo, a Força de Submersíveis da Marinha. Depois o entusiasmo fez com que o pessoal mudasse para submarino. Então o projeto de submarino nuclear brasileiro vai fazer com que o nome atual seja verdadeiro. Bom, no início da Segunda Guerra Mundial, a própria força de submarinos da Alemanha nazista, né, a nossa FAB aqui com aviõezinhos precários, atacou, atingiu e neutralizou vários submarinos, porque eles tinham que subir, né? Subir, exatamente. Agora, o nuclear, ele fica quanto tempo? Ele pode dar a volta ao mundo embaixo d'água. Sem subir uma única vez? Sem subir uma única vez. Quer dizer, um submarino com motor nuclear pode patrulhar todo o litoral brasileiro? O submarino, na realidade, ele não é um equipamento de patrulha. Ele é um equipamento de inibição um equipamento de deterrência. Aí vem a pergunta que todo brasileiro faz: escuta, nós somos um país assim, pacífico, para que a gente precisa de defesa? Defesa contra quem? Essa pergunta, defesa contra quem, é a mesma coisa que dissesse o seguinte: vamos deixar a nossa porta da frente fechada contra quem? Exatamente a mesma pergunta aqui. Quem tiver dúvida disso, da necessidade de ter defesa, a gente sugere que é o seguinte: que pega uma tesoura e todo jornal ou revista que tiver passar por ele, corte qualquer notícia que tenha qualquer viés de notícia internacional. Sei. Aí, vamos supor, um novo remédio aí, um novo antibiótico, cheio de recorde. Apresentou-se o embaixador do Japão, qualquer notícia, toda notícia internacional. Depois de uns 6 meses, com aquela pilha enorme de notícias, a pessoa fosse arquivar para ter, porque a notícia sem um arquivamento lógico não tem significado, a gente não tem. Aí vamos imaginar que, assim, que eu usasse o seguinte critério: pegava um arquivo com 4 gavetas, e na gaveta de baixo pusesse toda aquela notícia que deveria ser o dia a dia da humanidade. Tantas boas quanto as ruins. Por exemplo, um vulcão na Malásia é uma notícia da humanidade. Toda notícia que fosse assim, um fato normal, ou mesmo que não seja cotidiano, mas um fato da natureza, um fato da convivência pacífica dos homens, ficasse nessa primeira gaveta. Depois, na segunda gaveta, nós colocávamos todas as notícias que tivessem alguma conotação de pressão diplomática ou econômica. Aí, na terceira gaveta do arquivo, nós colocávamos toda notícia que tivesse alguma conotação de ameaça ou demonstração de força. Que a demonstração de força, ela é uma forma de ameaça. Por exemplo, foi deslocada uma força baseada em porta-drones para a costa de tal país. E, por último, na gaveta mais de cima, nós colocássemos aquelas notícias que tivessem, que representassem ou uma agressão ou uma ocupação territorial. Nesse critério, nós arquivaríamos todas as notícias internacionais. Agora, o que faz o homem, a humanidade, ela, de vez em quando, ela subir as gavetas, ou seja, daquela gaveta que é o ideal da de baixo para a de cima? É sempre uma razão econômica, que é embrulhada ou rotulada com uma motivação ou política ou religiosa.
Mas essa rotulação é apenas para mobilizar as populações. O fulcro da questão, a raiz da questão é sempre a motivação econômica. Então, se é uma motivação econômica, e lendo os jornais a gente vê com uma frequência muito grande isso ocorre, defesa de um país é uma decisão de caráter econômico, meramente de caráter econômico. Ou seja, se nós zerarmos a capacidade de defesa, nós estamos estimulando, digamos, a perda do nosso patrimônio. Então, as nossas plataformas de petróleo são patrimônio. Sim. A nossa Amazônia é um patrimônio. O nosso mercado interno é um patrimônio. Nós temos um patrimônio muito grande, muito rico nesse país, que zerar a defesa significa estimular a perda do patrimônio. Se nós exagerarmos na defesa, a gente está gastando mais do que precisa. Então, a humanidade tem exemplos disso. Por exemplo, a União Soviética, quando ela deixou de pensar em defesa, começou a pensar em projetar poder, interferir nos outros, ela perdeu a capacidade de competir e foi dividida. Então, o dimensionamento econômico adequado da capacidade de defesa é fundamental, é uma opção de nação, não é opção de militar, é opção de nação. Agora, o equipamento assim, de defesa, se ele é comprado fora, nós estamos, como ele muda, ele é igual a moda feminina, ele é caro e cai a obsolescência. muda todo ano, né? Muda todo ano. A gente está um gasto que não e tem está criando emprego lá fora. Lá fora. A gente não tem nada contra criar emprego lá fora, mas a gente prefere criar aqui dentro. Pois é. Porque os nossos filhos, nossos netos estão aqui, né? Então, desenvolver os próprios equipamentos de defesa, primeiro, é uma oportunidade para os nossos cientistas, e segundo, ele tem assim, um viés de transferir essa tecnologia para atividades comuns do dia a dia. Por exemplo, uma raquete de tênis inocente dessa nasceu de fibra de carbono. A primeira aplicação foi uma aplicação militar, porque o equipamento militar sempre tem que ser mais resistente, mais leve, etc. Então, leva a materiais, a conceitos melhores. Então, a opção por ter o seu próprio equipamento de defesa desenvolvido é uma opção muito importante em um país. E a gente precisa aumentar essa preocupação aqui no país. Ou seja, diminuir as importações de material de defesa e aumentar a contribuição nacional. E o projeto submarino nuclear foi isso, foi desenvolver a propulsão nuclear, que ele é um submarino que não tem bomba atômica. Ele tem um motor que transforma o submarino num submarino e não numa foca. É isso. Preocupações de ordem militar similares, né, levaram suas armadas, logo depois da Revolução de 30, a levantar duas questões fundamentais para a economia brasileira: a questão da siderurgia e a questão do petróleo. Exatamente. A inspiração vinha daí. Mas voltando agora, quer dizer, já que afugentamos esse fantasma do submarino armado de bomba atômica, voltando à questão da matriz energética brasileira, eu queria lhe deixar uma pergunta, nós temos um intervalo agora, para ser respondida depois do intervalo. Com o privilégio das reservas de urânio que o Brasil tem, e já tendo alcançado o domínio do ciclo completo da energia nuclear, quais os próximos passos que o Brasil deveria dar no desenvolvimento do seu parque produtivo de energia elétrica? Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. Cyber Senzala, livro de contos do Jair Ferreira dos Santos, será sorteado no Livros na Mesa de hoje. Participe!
Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 62 TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com o almirante Otton Pinheiro da Silva, almirante e engenheiro, hoje apenas engenheiro. Apenas engenheiro. Presidente da Eletronuclear, que é a subsidiária da Eletrobras para a área de energia nuclear. Então, o senhor já mencionou a situação privilegiada que o Brasil tem em matéria de urânio, né? Que próximos passos o Brasil deveria dar com vistas ao desenvolvimento da sua indústria nuclear? Engraçado, o Brasil tem uma situação privilegiada em termos de urânio e também em tecnologia. Tem 3 países no mundo que têm reserva de urânio e têm tecnologia do ciclo do combustível. É a Rússia, Estados Unidos e Brasil. Que os outros países, ou ele tem tecnologia e não tem reserva, ou tem reserva e não tem tecnologia. Parece até uma piada que a gente conhece, né? Então, por exemplo, Canadá, ele tem reserva, mas não tem tecnologia do ciclo. A Austrália tem reserva, mas não tem tecnologia do ciclo. A França tem a tecnologia do ciclo, mas não tem reserva. A Inglaterra tem tecnologia, mas não tem reserva. A China tem a tecnologia, mas tem reservas muito pequenas que são, com o conhecimento atual, são relativamente desprezíveis. A Índia não tem a tecnologia do ciclo e também não tem urânio. Tem muito tório, mas... Então, países que têm a tecnologia do ciclo do urânio e tem reserva de urânio, são 3 apenas. Então é uma vantagem diferencial muito boa. Agora, o que a gente tem que fazer para não adianta ter e não assim, transferir as benesses dessa vantagem para o povo nosso. Isso pode ser feito sem 1 centavo do tesouro. As reservas que nós temos de urânio permitem que a gente construa as instalações do ciclo. Nós temos a tecnologia em usinas pilotos já comprovadas, com mais de 15 anos de funcionamento. Então, a exportação de uma pequena quantidade, 3.000 toneladas de concentrado por ano, permitiria... A gente não pode aumentar muito as exportações, senão a gente compromete também o futuro. Então, tem que haver uma limitação muito severa em realmente... Mas os cálculos feitos indicam que nós podemos exportar 3.000 toneladas de concentrado. Já é o urânio beneficiado. Aquela primeira, o que o povo chama de yellow cake. O yellow cake, é bolo amarelo, né? Bolo amarelo, aquilo que ele pegou a pedra lá do minério, fez o primeiro processamento para estar o bolo amarelo lá, que ele é apenas um concentrado. É a primeira etapa. Isso permitiria, com 3.000 toneladas, é uma quantidade de energia bem boa, é 1/3 do que a França usa por ano. E a França tem 80% da energia elétrica dela de origem nuclear. Isso permitiria custear as instalações do ciclo. E, evidentemente, quando nós tivéssemos as instalações, a gente exportava não mais o bolo amarelo, mas o equivalente com um valor agregado maior. Sei. Quantas vezes mais? Isso vale mais 20 vezes mais. 20 vezes mais. Eu estou sem os números agora, mas é dessa ordem. É o normal de qualquer produto, né? No que diz respeito às centrais nucleares, são empreendimentos comerciais normais. Quer dizer, a gente constrói a central e a tarifa que paga a central. Então, esse crescimento da produção de energia elétrica a partir da energia nuclear pode ser feito sem aporte de recursos do Tesouro. E no melhor benefício da sociedade da gente. Para ajudar a resolver um problema que existe. O nosso país é um país, é uma dádiva da natureza, né? É um país que tem um sistema de rios formidável e que até, digamos, o final do século passado, o sistema integrado nacional, aquilo que está interligado, era 100% hidrelétrico, praticamente 100% hidrelétrico. Então, igual ao Brasil, só tinha a Noruega e o Paraguai. E quase todo o país queima alguma coisa para produzir eletricidade. A maior parte queima carvão, ou queima óleo.
E o país que mais expressivamente usa energia nuclear é a França, né? De modo que no Brasil, o que ocorreu? O nosso sistema elétrico, a eletricidade é um consumível, da mesma forma que a gente consome leite, sapato, etc., consome eletricidade. Todo consumível tem 4 etapas: produzir, estocar, porque o mercado varia, transportar e distribuir. A única diferença de eletricidade é que tem que estocar antes, tem que estocar aquilo que produz. Uma vez produzida, ela não dá para botar em bateria, né? De modo que nós resolvemos esse problema se a gente pegar Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e estender um pouco essa área. Praticamente a grande área de consumo do Brasil estava ali. E nós tínhamos essas 4 etapas resolvidas. A gente produzia, estocava, porque é uma região que a topografia era muito boa, que nossos antepassados, plantando café, etc., já tinham desmatado. Então era uma situação que, à medida que cresceu a população, cresceu as necessidades, isso já não satisfaz mais. Nós temos muita hidrelétrica para construir, mas não é numa região tão montanhosa, é numa região tão propícia a fazer o reservatório. Então, as novas barragens são barragens assim, que os técnicos chamam de a fio d'água, ou seja, não tem aquele lago. Aquele lago é uma reserva de energia, né? Então, como a gente não tem isso, ele tem que ter uma forma assim... Sim, naquele lago guarda-se a água para o período da seca, né? Exatamente. É igual a poupança do cidadão. Tem mês que a gente ganha um pouquinho mais do que a despesa, a gente bota na poupança. Mês que a gente ganha menos do que do mercado, vai lá. O reservatório é a poupança. Ocorreu com o nosso sistema, mesmo que ocorreria com a família, que passou a gastar mais, tem um padrão de vida melhor, mas manteve a mesma poupança. Então, a maneira que a gente tem de aumentar essa poupança são com as térmicas. Quais são as térmicas? É nuclear, carvão, óleo, gás e bagaço de cana. São essas as térmicas. Porque isso é como se tivesse uma reserva, porque a térmica a gente liga ela quando quer. Ou seja, a térmica é aquilo que o homem tem para ajustar, para garantir o suprimento. Não é bem controlar a natureza, para compensar a variação da natureza, porque ao longo do ano o rio muda a vazão, a fluência, e de ano para ano também. Como nossa reserva ficou, digamos, parada há 20 e poucos anos, que a quantidade de água no reservatório é a mesma, isso é que uma das causas do apagão foi isso. Outra foi não ter linha de transmissão, houve na época uma série, mas uma das causas foi essa. Então, a nuclear e as térmicas vão garantir para a gente que tem energia o ano todo, e nos anos todos. Então, essa importante contribuição nós temos, não só a tecnologia, não só do ciclo, mas também de operar as centrais. E as novas centrais estão planejadas com mais de 70% de nacionalização. Mais de 70% de nacionalização, então, que coisa boa. Isso é muito bom, vai gerar muito emprego. Pois é. Que é o nosso grande problema. Então, a empresa está se estruturando para isso. Tem quadros formidáveis, eu me sinto um orgulho enorme de ter sido convidado para trabalhar lá. Para mim foi muito bom. Quer dizer, então o próximo passo será Angra 3. Angra 3, que a gente espera que seja muito breve decidido. Angra 3 nós já estamos com a maior parte dos equipamentos já lá. O que falta comprar é o sistema de controle e instrumentação. Mas já está praticamente o Angra 3, o que falta é construir. Ou seja, da agora em diante o investimento praticamente aqui no país tudo, né? Agora as próximas a gente quer que não só a construção, mas os equipamentos também sejam. Mas aí vem uma Angra 4 ou vai ser em outro lugar? Não, digamos, pelo planejamento do governo, provavelmente vai ser no Nordeste as duas primeiras, porque no Rio São Francisco a gente só tem mais uma oportunidade de hidrelétrica. Depois disso, praticamente está esgotado. Lá sem dúvida, é o primeiro candidato. E como é que a opinião pública, que foi tão aterrorizada, né, por ideias falsas a respeito da energia nuclear, como é que a opinião pública está reagindo a isso? A opinião pública,
foi por muita razão aterrorizada, porque qualquer que seja a notícia, quando ela é boa, a gente fica com boa impressão daquilo. Quando a primeira notícia é ruim, a gente sempre fica com má impressão, que leva muito tempo a tirar isso. A humanidade tomou conhecimento que a energia nuclear sempre existiu, ela convive conosco. Aqui nessa sala a gente tem a radiação. Mas ela tomou conhecimento com 2 holocaustos, de Hiroshima e de Nagasaki. Então criou um anticorpo, e era natural que ocorresse. Então, agora, as necessidades econômicas e hoje em dia compreensão das transformações ambientais, que uma central nuclear, ela não produz gases, ela não queima nada. Depois houve um outro acidente que traumatizou de novo, que foi Chernobyl. O Chernobyl é um tipo de reator que nunca devia ter existido. Então, os reatores nossos, felizmente, são com a tecnologia muito diferente. O Brasil deu sorte na escolha de tecnologia. São reatores pressurizados e resfriados à água, né? E moderados à água. Chernobyl tinha grafite no núcleo. O público em geral, o que é o grafite? Grafite é o primo irmão do carvão, né? Os técnicos dizem que é uma forma alotrópica diferente, mas para o povo em geral é o primo irmão do carvão. A diferença entre o carvão e o grafite é que o carvão pega fogo numa temperatura baixa, o grafite precisa de uma temperatura mais alta. No reator de Chernobyl, o que houve foi um aumento de temperatura e uma explosão térmica, não foi explosão nuclear não, porque o reator é impossível explodir um reator. Então foi uma explosão térmica e ficou queimando aquele grafite. Quer dizer, nós estamos no mês de junho de 2007, quem quiser entender o que foi o acidente de Chernobyl, é só olhar para a fogueira de São João, imaginar uma fogueira de São João que aquelas brasinhas fossem brasas radiativas. E o reator de Chernobyl, além de ter grafite no núcleo, ele não tem aquela carapaça de proteção. Então, houve um acidente, morreram 50 e poucas pessoas no acidente, e a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão, se fosse a Agência Internacional de Energia Atômica, a gente podia achar que estava torcendo os dados, fosse um corporativismo, né? Mas a Organização Mundial de Saúde é um órgão neutro. Ela imagina que da ordem de 3.700 pessoas ainda vão morrer em decorrência de câncer daquilo. É muita gente. É muita gente, porque é mesmo o número de pessoas que morrem em acidente de bala e automóvel em fim de semana, ou no Rio ou em São Paulo. Então, não pode querer um acidente que mate tanto quanto as balas e os acidentes de automóvel matem. Agora, no reator do tipo que nós temos aqui no Brasil, já houve um acidente também, lá nos Estados Unidos, numa região chamada Three Mile Island. Mas sem vítimas, né? Não morreu ninguém e não contaminou ninguém. Quer dizer, o ano passado, num desastre de automóvel, eu quebrei 2 vértebras e 3 costelas. Quer dizer, eu tive mais problemas que toda aquela população junta teve. Então, esse acidente de Mile Island, ele provou que aquele tipo de reator é seguro. Mesmo assim, uma série de lições foram tiradas desse acidente. Então, a gente vai dizer assim, puxa, é zero a possibilidade de um acidente? Não é zero. Ela é menor um pouco do que a gente ser atingido por um meteorito quando a gente está andando na rua, quer dizer, que é uma pedra dentro do céu. Que veio de Marte. Quer dizer, então, não é zero. A gente pode um dia, a gente está na rua com um meteorito na cabeça da gente. Então, a probabilidade da gente ter um problema com um acidente do tipo PWE é um pouco menor do que cair uma pedra de meteorito na cabeça da gente, vai dizer que é zero. Sim, mas aqui no Brasil nós temos energia nuclear já há um bom tempo e não tivemos nenhum acidente. Não, em PWR, acidente mesmo, que tivesse vítima, é zero. Então, tem milhares e milhares de horas de funcionamento. No mundo tem 400 e tantos reatores desse tipo funcionando sem acidente. Há mais de 40 anos, alguns há mais de 40 anos. Quer dizer, é realmente equipamento seguro. E hoje a energia nuclear é a segunda maneira de gerar eletricidade aqui no Brasil. Já é a segunda? Já é a segunda. Ano passado foi. Ano passado, 93% da energia elétrica produzida foi hidrelétrica, mas 3 e pouco, 3, qualquer coisa, foi nuclear. Ele gerou mais do que
o gás mais do que o carvão, então já é a segunda maneira de gerar a eletricidade no país. Então ela tá nos levando a reduzir a queima de combustível fóssil e a nossa contribuição para o aquecimento global. E também deixando combustível para coisas mais nobres, né? Porque quando a gente pega numa central assim, fixa para produzir eletricidade, a melhor central térmica que queime óleo no mundo, ou gás, ela dá um rendimento de 42%. Isso é assim, a natureza é assim, a termodinâmica é assim. Esse mesmo óleo, se usado para aquecimento industrial, para petroquímica, dá mais de 90%. E também o óleo e gás para transporte são, embora o etanol esteja maravilhoso, mas ainda o petróleo é um grande para transporte, para matriz de transporte. Sim, digamos, os Estados Unidos queimam muito petróleo nos automóveis, essa coisa toda. Mas o grande problema do aquecimento global parece que é a queima de carvão na China e a queima de petróleo nos Estados Unidos, no inverno para produzir aquecimento, no verão para produzir ar-condicionado. Não, e carvão também nos Estados Unidos. Carvão também, né? Os Estados Unidos é o seguinte, eles têm 20% nuclear. Aqui nos Estados Unidos tem 104 mil megawatts nucleares, ou seja, eles produzem de eletricidade por ano, só com nuclear, mais ou menos o dobro do que a gente produz por todos os meios aqui no Brasil. Sei. 104 mil megawatts é uma quantidade enorme de centrais nucleares, né? Então a gente tem 20% dos Estados Unidos nuclear, cerca de 20 e poucos por cento é óleo e o restante é carvão. Água lá, a hidrelétrica, é só 7%. Só 7%? Embora seja quase do tamanho da capacidade que a gente gera aqui, mas é só 7%. Aqui no Brasil, ao contrário, 93%. O nosso sistema é muito bom. É renovável e a gente vai ter que agregar umas térmicas para equilibrar o sistema. Mas, em geral, no mundo, a maior parte queima mais alguma coisa. Por exemplo, a Rússia, só 20% hidrelétrica, 80% térmica. Então, nós somos um país que vai ter uma matriz hidrelétrica, que é formidável. Se a gente acrescentar alguma coisa nuclear, que também não gera CO2, a gente vai ser um país muito comportado no que diz respeito às transformações. Nós estamos chegando, infelizmente, ao fim do nosso tempo. Quer dizer, o Brasil, além de ter uma situação privilegiada em matéria de reservas de urânio e de domínio da tecnologia, tem também uma situação privilegiada. É um dos países mais bem comportados do mundo em matéria de racionalidade energética. Porque se a gente analisa primeiro, o trabalho da Petrobras, bota a racionalidade disso, e lá no fundo pegar petróleo no fundo para suprir a necessidade do povo, quer dizer, a gente ter tirado o petróleo do fundo e botar até no Fórmula 1, né? Até no Fórmula 1. Então, o etanol, o álcool, foi um programa muito bonito. E nuclear vai ser um programa bonito. E o programa hidrelétrico, o sistema hidrelétrico brasileiro é muito bonito, né? Quando a ministra francesa, a Madame Lagarde, esteve no Brasil, eu projetei para ela o nosso sistema hidrelétrico, o sistema integrado e o sistema europeu. Quer dizer, o Brasil é um país continental, o nosso sistema, a nossa malha elétrica é quase do mesmo tamanho da europeia. Eu senti assim, ela com um certo ciúme. Ciúme assim, ela com estranheza. Quer dizer, o primeiro mundo é aqui. O primeiro mundo é aqui. Exatamente. Então, o brasileiro que aperta um botão, se acende uma luz, ele não sabe a confusão. Aqueles brasileiros que no fim de semana, um dia de chuva, até um dia de helicóptero, se consertando na linha de transmissão. Quer dizer, digamos, houve um forte aporte de tecnologia nacional. Então, aqui tem muita coisa para orgulhar. A Petrobras é um negócio que tem que quem tiver um pouquinho de cabeça tem que ter orgulho danado. O sistema hidrelétrico, tanto, a gente nem só sentiu quando faltou. Se não faltasse um ano, a gente nem sabia que tinha esse negócio todo. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura Livro na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já.
O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. Cybersenzala, livro de contos do Jair Ferreira dos Santos, será sorteado no Livros na Mesa de hoje. Participe! Poeta, tradutor, ensaísta, editor, pesquisador, o Livros na Mesa de hoje conversa com Alexei Bueno. Alexei Bueno, eu digo que é sobretudo um poeta que pesquisa, é um poeta incansável, né? E trabalha o tempo todo com isso. Você tem vários livros publicados, são mais de 10 livros de poesia, vários ensaios, muitos prêmios, Prêmio Jabuti, Prêmio Afonso de Guimarães, Prêmio Fernando Pessoa. Estamos diante de um incansável trabalhador da poesia brasileira. De onde vem, Alexei, esse furor, né, poético, ensaístico e leitor? Porque eu acho que você é, sobretudo, um leitor. A base de tudo é a leitura mesmo, quer dizer, uma curiosidade inata, digamos, muito precoce por tudo que é humano. A velha frase terenciana, nada do que é humano me é estranho, quer dizer, desde que eu comecei a ouvir poesia, antes de saber ler, inclusive, minha mãe recitava poesia, ele recitava bem, aliás, para mim, e até aquela coisa encantatória do som do poema, mesmo quando provavelmente ele tinha palavras que eu não compreendia, aquilo sempre me causou um certo êxtase. Depois, quando comecei a ler mesmo, a partir do Tesouro da Juventude, esse livro extraordinário que a minha geração ainda pegou, o livro da poesia, quer dizer, meu primeiro contato com os românticos brasileiros, depois com toda a grande poesia de língua portuguesa, depois com os anos de outras línguas também, muita leitura e essa questão da curiosidade. Quer dizer, eu sou uma figura muito curiosa por história, por todas as religiões, pelas artes em geral. Tirando ciências exatas, na qual eu sou uma miséria completa, no resto eu sou muito interessado e leio muito. Daí talvez essa questão de pesquisa, como você falou, mas basicamente eu me considero um artista e não sei porquê essa veia artística foi batendo na poesia. E eu ia te perguntar, reza a lenda que você no colégio, em matemática, quer dizer, patinava sempre nessas áreas exatas, né? Quer dizer, uma vez você falou... Não, eu fui o melhor aluno da série até o início do científico, no Santo Inácio. Eu era o melhor aluno em todas as matérias. Em todas as matérias. Quando eu cheguei lá para a 8ª série, mais ou menos, eu me nojei e aquilo foi ficando mais difícil, mas aí eu tive horror, eu comecei a tirar notas muito baixas em matemática, física e sobretudo química. O meu grande pavor na minha vida foi a tabela periódica de Mendeleev, que a gente era obrigado a decorar, que é uma coisa absolutamente cruel e estúpida mesmo. Quer dizer, até aí quando você resolveu não se interessar mais... à medida... eu fui uma vítima nesse aspecto dessa maldita destruição da diferença de clássico científico que sempre houve no Brasil e foi exterminado perante o período militar. Eu seria um homem que, obviamente, nesse momento passaria por um clássico completamente. Só que eu estudei, além de tudo, num colégio que puxava muito para as ciências exatas, quer dizer, encheu o meu saco bastante. Alexei, um dos traços, né, do seu trabalho, da sua atividade literária é organizar antologias e pesquisar. Certo. Né? Você reuniu, por exemplo, né, a obra completa para Nova Aguilar, da Augusto dos Anjos, Sá Carneiro, a Cruz e Souza, Olavo Bilac, Jorge de Lima. Então, eu queria te perguntar exatamente isso. Ler poesia, né? Traduzir, que você também traduziu. Camões, inclusive você reorganizou, fez uma edição comentada dos Lusíadas, né? Ajuda a fazer poesia? Em que medida isso? Eu acho que uma coisa é fundamental para a outra, né? Na questão de editor, quer dizer, essa questão das obras reunidas ou das obras completas,
me ajudou muito a questão de eu ser um bibliófilo mais ou menos precoce, apesar de ser um bibliófilo sem dinheiro. Quer dizer, eu tenho uma biblioteca bastante importante que eu consegui no garimpo, porque verbas eu não tinha, mas eu adquiri desde muito cedo essa prática com as primeiras edições, com os manuscritos, quer dizer, essa coisa meio anecdótica, da filológica de estabelecer o texto correto. Isso, por exemplo, quando eu fiz a edição do Orgulho dos Anjos, da obra completa dele, Aguilar, que é uma edição crítica, além de eu ter anos de paixão e dedicação ao Orgulho dos Anjos, me facilitou muito a vida essa prática com as lições das várias edições, quer dizer, uma espécie de aprendizado filológico pragmático, direto, por causa da bibliofilia. Agora, isso é fundamental, ambas as coisas, quer dizer, quando eu leio, se eu leio um poema que está com um verso errado por digitação, obviamente um poema metificado, digamos, eu sei imediatamente que alguma coisa está errada ali, quer dizer, tanto a prática da poesia ajuda o editor até para ver se algo está estranho, como, obviamente, essa leitura toda ajuda também o poeta, apesar que em certos momentos você se embebe de tal maneira na obra do autor que é melhor você não se meter nem a escrever e trabalhar só editorialmente, na verdade. E isso atrapalharia? Não, nunca me atrapalhou nada, porque eu de uns anos para cá eu escrevo cada vez mais por surtos. Eu passo um grande período sem escrever nada. De repente, por exemplo, eu fiquei 4 anos sem escrever absolutamente um verso, desde o Resistente, que foi o último livro meu que está nessa poesia reunida, de 2003. 4 anos depois eu escrevi esse livro em 3 meses, aí eu baixou o santo, quer dizer, como um rádio que você sintoniza. Aí eu escrevi 100 e poucos poemas que estão aí, num período de 3 meses, totalmente possuído pelo caboclo, como dizia Guimarães Rosa. Depois o caboclo foi embora, eu voltei às atividades pueris normais. Você tem um percurso interessante na poesia brasileira contemporânea, né? Você, no momento em que a poesia marginal, né, ela ainda era vigente, né? Um verso mais livre, mais solto, uma espécie de bagunça poética estava acontecendo, uma espécie de vale tudo, né? Você começa, você traz, né, para a cena, né, o estudo, né? O estudo, a erudição, a pesquisa, o verso metrificado. Queria que você falasse um pouco como é que foi essa, porque você era quase um único entre seus pares, que eu digo pares de geração, não é? Certo, na verdade. Quer dizer, o verso metrificado sempre se manteve, tanto que o João Cabral, que digamos é a figura líder desse movimento, é um poeta integralmente metrificado, tirando o Engenheiro, que é seu livro de estreia, ele metrificou a obra inteira. Metrificou numa métrica ibérica, quer dizer, não do nosso, que é mais da do Douto Estilo Novo, digamos. Mas Bandeira, Drummond metrificaram exaustivamente, ao mesmo tempo que praticavam verso livre. Agora, eu sou um homem que nasci em 63 e não tive nada com essa geração marginal, quer dizer, que o pessoal pegou muito contra a cultura, movimento hippie, essa coisa toda. Eu sou um homem antipopular por natureza. Aliás, eu sou popularista, eu sou antipop. Eu adoro cultura popular, mas eu gosto do que chama de cultura popular. Eu adoro cordel, maracatu, bumba e rogô. Eu sou um homem folclórico, agora eu não suporto cultura pop. Eu não tenho nada contra quem gosta, mas eu tenho uma aversão total a rock, a quase tudo da cultura pop norte-americana. Então eu não tenho a menor relação a geração Beatles, essas coisas, não tinham nada com isso. Então essas referências que eu acho que foram importantes para esse pessoal não existiam para mim. Eu sou um brasileiro de formação mais europeia, quer dizer, apesar de ser brasileiro velho, né, de italianos, então eu não podia, como não tive, não quero ter e nunca terei nenhuma relação com a poesia marginal, que para mim é um movimento de expressão unicamente sociológica, não tem o menor interesse estético na história da poesia brasileira. Publicaram um monte de porcaria naquelas poesias mimeografadas e vai ficar digamos, na cozinha da história da poesia brasileira como um fenômeno sociológico. Eu reatei simplesmente com uma linha de poesia sem nada a ver com contracultura ou nada pop, como Bandeira, como Cecília Meirelles, como Drummond, esse pessoal todo anterior a mim. Eu sigo a linha deles com minhas especificidades individuais, obviamente. Mas realmente não tenho nada com essa turma da década de 70, na qual eu era muito criancinha, né? Pois justamente, como é que você vê a poesia brasileira contemporânea? É muito vasta, né? Hoje, tendências, como é que você percebe? É muito difícil, né? O Brasil é esse país gigantesco, quer dizer, se publica
do Rio, de Porto Alegre a Manaus, uma infinidade de livros. Eu recebo muita coisa, há muita gente interessante por todo lado, mas eu acho que nós assistimos a dissolução do estilo de época, quer dizer, cada vez mais. Se você pega até os anos 70, você falou, até anos 80, há um estilo de época comum. Não é que ele tenha desaparecido, mas eu acho que ele está se rarefazendo cada vez mais. Isso aconteceu em todas as artes, então o indivíduo domina totalmente. Quer dizer, eu acho que qualquer expressão poética é uma expressão mais individualista nesse momento do que era na década de 1920 ou na década de 1880, quando você tinha tendências muito claras. Então é muito difícil de ver. Eu acho que tem que ser jogado caso a caso. Eu não tenho nenhuma noção geral. E eu acho muito difícil ter qualquer noção geral sem a defasagem de tempo. Quer dizer, com a quantidade de gente que escreve no Brasil, com o tamanho do país e da população, um país que tem para 190 milhões de habitantes, e obviamente com essa característica que eu falei, quer dizer, a dissolução do estilo de época, que é muito bom, eu acho uma coisa boa na verdade, realmente não dá para fazer um retrato. Eu acho que é melhor você se preocupar com aqueles indivíduos que te interessam, com determinado livro que te chama atenção, porque se eu tivesse que fazer, realmente dar um panorama geral, eu me sentiria numa camisa de 11 varas. Meio um náufrago, né? Um pouco, não. Não, é muito Onde difícil. eu me agarro, né? É muito difícil em qualquer momento, mas nesse nosso mais ainda. Você aqui, vou agora falar um pouquinho da sua poesia especificamente, né? A gente está aqui com a Poesia Reunida do Alexei. São 10 livros. São 10 livros. 10 livros de poesia, né? Desde do início, né? Quando ele começa a publicar. E, enfim, eu conheci seu trabalho a partir do Lucernário. Perfeito. Não é? Foi acho que o terceiro de livro. 92. Que é o terceiro livro de poesia, né? Na verdade. Né? E estamos aqui com esses 10 livros que mereceu, inclusive, o Prêmio Jabuti, né, de 2003. Né? Fala um pouco sobre essa obra reunida, o que significou para você, tão jovem, que é jovem, você tem quase uma, a gente pode dizer, é um garoto precoce da poesia, mas é jovem, né? Reunir a obra, né? Continuar, inclusive você está continuando com a Árvore Seca. Perfeito. Enfim. Eu acho que a grande coisa de você poder reunir, entre outras coisas, é que você pode corrigir algumas coisas, quer dizer, se deixa no estado que você quer. Eu posso dizer que esse livro que eu não abro, aliás, eu nunca mais mexo em nada, que é a maior satisfação possível para o autor, que enquanto tem um erro tipográfico, que sempre acontece, a reedição possibilita que você corrija isso também, ou tem alguma pequena coisa que lhe incomoda em determinado poema, até o dia que você resolve isso, aquilo continua na tua cabeça. A possibilidade de eu fazer esse livro, eu tinha 40 anos, eu reuni tudo que eu havia publicado, deixei no ponto perfeito, quer dizer, muita coisa eu nem mexi, mas alguma coisa eu fiz correções que eu acho importantes, então é uma etapa cumprida. Quer dizer, para os padrões modernos, eu posso dizer até que eu era novo. Quer dizer, eu acho que depois, a última ilusão da juventude são os 39 anos, né? Depois do que a gente entra aos 40, nós estamos indo na ladeira encebada para o cemitério. Mas, outro dia falaram de um amigo meu que tinha 54 anos, como jovem autor, aí eu percebi que ele era mais velho que Shakespeare, quer dizer, a idade em que Shakespeare morreu. Um homem que é mais velho que Shakespeare no momento da morte não pode ser chamado de autor jovem, meu Deus. Eu sei que hoje em dia o homem morre com 99 anos e dizem que é erro médico, mas realmente nós estamos exagerando a coisa. Mas foi uma grande satisfação para mim por causa disso, deixar esses poemas no estado que eu queria. Eu não penso mais nesse livro, esse aqui também não, que ele saiu exatamente como eu queria. A Árvore Seca, fala um pouquinho então. Esse foi exatamente esse livro que depois de ficar 4 anos sem escrever nada, eu escrevi isso aí em 3 meses, são 120 e poucos poemas, se não me engano. Eu gosto muito desse livro, quer dizer, ele não é uma ruptura com nada anterior meu, mas tem algumas especificidades difíceis de explicar que me agradam muito, e de lá para cá eu também não escrevi mais um verso, continuo em silêncio absoluto, e também não sei quando vou escrever também, isso é um mistério. Eu só escrevo quando eu entro na sintonia desse troço, quer dizer, só escrevo sob violenta inspiração, o que os gregos chamavam de entusiasmo, você está tomado pelo Deus, ou mania, ou aquela coisa toda. Os poetas que não gostam da palavra inspiração, eu adoro e só escrevo
totalmente inspirado, com 3 ou 4 caboclos andando em cima de mim, me autuando como um bom cavalo de candomblé, digamos assim. Aliás, você tem um livro, né? Entusiasmo, né? Tenho, eu sou louco por essa palavra, eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito dessa ideia, quer dizer, eu sou muito ligado à Grécia, como olhar qualquer ocidental com vergonha na cara, digamos assim, e eu usei essa palavra tanto no estilo mais vulgar, mas também no etimológico, nesse livro, que talvez seja, que é um poema longo e talvez seja o poema que eu mais gosto de tudo que eu escrevi. Entusiasmo. Alex, então a coisa assim, sai o poema, você trabalha e acabou. Isso. Não tem, você eu trabalho, fez em quanto tempo mesmo? Em 3 meses, mas eu corrijo cada vez menos. Esse livro, as coisas saíram de uma limpeza impressionante. Agora, as coisas que eu escrevi há muito mais tempo atrás, quer dizer, eu passei às vezes anos mexendo nos poemas, ou num ou no outro, e outros nunca não foram tocados. Isso varia muito. E você dorme a que horas? Eu durmo tarde. Eu durmo tarde porque eu gosto de ler de noite. E você é um leitor incansável. Eu detesto acordar cedo e detesto dormir cedo. Quer dizer, se eu pudesse, eu dormiria todo dia às 3, 3h30, acordaria lá para as 11. Infelizmente eu não posso, mas eu entro um pouco pela madrugada lendo. Eu não durmo sem ler jamais, quer dizer, eu tranco a porta do quarto lá para as 10 horas da noite, fico até as 2 lendo, aí vou dormir e aí acordo no momento que eu sou obrigado, que se eu pudesse eu não acordaria. Não acordaria. Eu continuaria dormindo. Nós estamos no final do programa, vamos fazer uma leitura aqui para terminar com poesia? Claro. Vamos lá então. Eu vou ler um pequeno poema, um poema curto, mas do qual eu gosto muito aqui, da Árvore Seca. Extravio. Devia a vida ser só isso: o vinho, o pão, o som da chama, sapos no tanque, o olhar mortiço do mocho, o luar crivando a cama, mãos de mulher cerrando a fresta, onde entra como a morte a bruma, mas nos perdemos na floresta, onde não há árvore nenhuma. Agora eu vou ler o poema que dá título ao livro, A Árvore Seca, que obviamente é uma árvore metafórica que volta no poema que fecha o livro. A árvore seca. Em torno da árvore seca, satisfeitos nos sentamos. O sol que cega e resseca varava os seus secos ramos. Estendemos nossas mãos para alcançar algum fruto, mas rindo entre os seus desvãos, só achamos galhos em luto. Cantamos à sua volta, e ave alguma respondia a nossa canção revolta, a nossa poenta alegria. De noite, sob os seus galhos, dormimos, mas folha alguma nos protegeu dos orvalhos que a frígida alva ressuma. E assim, crestados, famintos, úmidos, sós, aqui estamos entre os seus braços extintos e as leves viúvas dos ramos, em torno da árvore seca, com as folhas pardas vestidos, onde a coruja defeca, dançamos plenos, compridos. Maravilha. E agora eu vou ler um livro vou ler um poema do Lucernário, que é um livro de 92. Como eu falei que eu gosto muito da história grega, eu fiz esse poema sobre Helena de Troia, que fez muito sucesso no geral. Helena, no cômodo onde Menelau vivera, bateram. Nada. Helena estava morta. A última a entrar fechou a porta. Levava um linho, um unguento, âmbar e cera. 97 anos. Suas pernas eram dos secos galhos recurvados. Seus seios até o umbigo desdobrados cobriu-lhe 3 hérnias bem externas. Na boca sem um dente os lábios frouxos murchavam. Ralo pelo lhe cobria o sexo, que de perto parecia um pergaminho antigo de tons roxos. Maquiaram-lhe as pálpebras vincadas, compuseram seus ossos quebradiços, deram-lhe à boca uns rubores postiços, envolveram-na em faixas perfumadas. Então chamas onívoras tragaram a carne que cindiu tantas vontades. Quando sua sombra idosa entrou no Hades, as sombras dos heróis todas choraram. Maravilha. Obrigada, Alexei. Obrigadíssimo, pela sua Suzana. presença aqui no Livros na Mesa. Obrigadíssimo.
Esse foi o Alexei Bueno para o Livros na Mesa.